Como a Santa Igreja entende a questão da predestinação e eleição? Quem fez foi Gabriel Vieira das Neves, do Rio de Janeiro. Muito bom. Vamos lá, gente. Predestinação e eleição é um tema bíblico e a Santa Igreja ensina isso. Nós fomos predestinados por Deus. Tá? Nós somos predestinados por Deus. Se você está acompanhando o verbo, logo no episódio número 2, São Paulo diz lá, escrevendo aos Efésios, vocês foram predestinados. Tá? Basicamente, a gente precisa fazer uma distinção. Primeira distinção, Calvino, que foi um dos líderes da Reforma Protestante, que ensinava a predestinação, ele ensinava uma dupla predestinação, ou seja, Deus predestina para o céu alguns e Deus predestina para o inferno outros. Isso é um absurdo, tá? Deus não predestina ninguém para o inferno. As pessoas vão para o inferno por opção delas. Deus predestina o seu povo para o céu. Primeira coisa é essa, tá? Segunda coisa que a gente precisa entender sobre esse tema da predestinação é que a Igreja Católica abraça o paradoxo. Eduardo, o que é isso? O que é abraça o paradoxo? É muito simples. Algumas pessoas acham assim, se Deus predestinou, não existe livre-arbítrio. Porque se Deus escolheu, não tem livre-arbítrio. E a Igreja Católica abraça essas duas verdades aparentemente contraditórias. Deus é soberano, Deus escolhe, Deus decide, Deus predestina. Mas o homem tem livre-arbítrio. Ninguém vai poder dizer no dia do juízo final que eu fui pecador porque Deus não me escolheu. Não, não. Você foi pecador porque você usou a sua liberdade para pecar. Amor pressupõe liberdade. Eduardo, mas se tem predestinação, não pode ter livre-arbítrio. Quem disse? São paradoxais. São paradoxais. Mas a Igreja abraça o paradoxo. E perceba uma coisa. Todas as vezes que alguém quis solucionar o paradoxo, caiu-se em erro. Deixa eu dar um exemplo. A Igreja abraça o paradoxo de que Deus é um e é trino. É um Deus, mas são três pessoas. Quiser resolver esse paradoxo, você vai cair em heresia. E caíram em heresia, sabelianismo, modalismo, triteísmo. Um outro paradoxo. Jesus é Deus e Jesus é homem. Como conciliar essas duas coisas? Abraça o paradoxo. Tentaram resolver o paradoxo. Aí a gente tem os ebionitas, que diziam que Jesus é só homem. E aí a gente tem os docetistas, que diziam que Jesus é só Deus. Não, abraça o paradoxo. Todas as vezes que você tenta solucionar o paradoxo, você cai no erro, na heresia. Deus predestina, mas o homem tem livre-arbítrio. Os calvinistas tentaram solucionar esse paradoxo, dizendo que o homem não tem livre-arbítrio. Heresia. Os arminianos tentaram solucionar esse paradoxo, dizendo que Deus não predestina. Heresia. As duas verdades estão corretas. Deus predestina e o homem tem liberdade de escolha. Como conciliar isso? Não sei. Não sei. Eu só sei que Deus, na sua sabedoria, nos dá tranquilidade para abraçar o paradoxo. Terceira consideração. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, independente da nossa vontade, ou Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, prevendo a nossa decisão na história. Ficou claro, Edson, o que eu quis dizer aqui? Sim. Deus nos escolheu independente da gente,
Ou Deus nos escolheu porque desde a eternidade ele previu a nossa escolha na história. Então a nossa escolha causou a predestinação. É um debate bacana, né? Se você gosta de Tomás de Aquino, a posição tomista vai te dizer que Deus nos escolheu independente da gente. Ele nos escolheu, ponto final. Se você gosta da posição molinista, você vai dizer que Deus nos escolheu, porque desde antes da eternidade, ele previu a nossa resposta na história. Eduardo, qual que é a sua posição? A minha posição é tomista. Mas qual que é a posição da igreja? Sabe qual que é a posição da Santa Igreja, Edson? Tanto faz. Olha que coisa linda, gente. Tem gente que fala que a Santa Igreja viola a nossa capacidade de elaborar teologia. De forma alguma. A Santa Igreja deixou essa questão em aberto propositadamente. A Santa Igreja disse assim, as duas posições têm base bíblica, então vocês podem crer no que vocês quiserem quanto a esse assunto. Eu acho isso fantástico. Essa liberdade que a gente tem de estudar e escolher. Eu sou tomista. O meu padrinho de crisma é molinista. E a gente está na mesma igreja, feliz e salvo pela mesma graça. Quarta e última consideração. Biblicamente, predestinação e eleição tem um propósito bem definido. Qual que é esse propósito? Missão. Nós fomos predestinados para santidade. Nós fomos predestinados para pregar o evangelho. Missão. Ser predestinado não é privilégio, ser predestinado é responsabilidade. São Paulo diz assim, confirmai a vossa eleição. Olha só, se você é eleito, como é que você tem que confirmar a vossa eleição? Tá vendo o mistério aqui? Confirmai a vossa eleição. Ou seja, você foi eleito, mas você precisa demonstrar com a sua conduta, com a sua santidade, com a pregação do evangelho, que você foi eleito. Eu falei que quem disse isso foi Paulo, mas eu quero me retratar. Não foi Paulo, foi Pedro. São Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai cada vez mais confirmar a vossa eleição. Ou seja, é 2 Pedro 1,10, tá, gente? Nós precisamos confirmar a nossa eleição.